E uma coisa que eu faço muito é falar. E não pensa que é só aqui não, doutora. Eu falo pra caramba, falo o dia inteiro. Às vezes os motoristas aqui ficam bobos, né? Porque eu falo... às vezes de quarta-feira eu gravo 2 programas, muitas vezes faço ao vivo, faço de manhã. E ainda vou falando daqui até São Paulo. Graças a Deus nunca tive problemas com as cordas vocais. Mas e você aí de casa? Já sentiu aquela rouquidão, aquela dor na hora de falar, a garganta coçando ou doendo mesmo? Muita gente não leva isso a sério e acha que cuidar da voz é só para profissional mesmo, ou para cantor, né? Principalmente acham que é mais para cantor, não é verdade? É por isso que para falar sobre a sua saúde vocal, nós estamos recebendo aqui no programa hoje para falar dos cuidados que nós devemos ter, né? Pra gente ficar sempre saudável e a voz sempre boa, que voz é uma coisa que não costuma envelhecer muito não. Eu tô recebendo a fonoaudióloga Carla Paoliello. Tudo bem, doutora? Ótimo. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Quer dizer, eu acho que a voz não envelhece tanto quanto a pessoa. É verdade? Claudete, a sua é porque você é uma profissional da voz. É mesmo? Exatamente, porque as exercício, então? Exatamente. As pregas vocais, conhecidas como as cordas vocais, elas são dobras de musculatura. Então, com o passar do tempo, nós vamos perdendo massa magra, não vamos? A gente tem que fazer exercício para manter a qualidade de vida do corpo e as pregas vocais também precisam desse exercício. Por isso que cantores, profissionais da voz, eles têm uma voz que não muda. É por isso que você acha que a sua voz não muda, porque você é uma profissional da voz. Exatamente. Então, quer dizer, é um exercício. Se eu tivesse feito o mesmo exercício para as coxas, estariam igual a voz. Só agora que você me conta isso. Olha como exercício é importante na vida da pessoa, exatamente, não é? Quando você importante. exercita, porque é natural da idade, não é? Com a idade, o que acontece? As pregas vocais, elas são dobras de musculatura, perdem fibra muscular, então nós começamos a ter uma voz um pouquinho mais fraca, uma voz um pouco mais soprosa, às vezes a pessoa tem dificuldade para engolir, e isso é considerado uma questão vocal também. Do envelhecimento Exatamente. Das cordas vocais. Às vezes ela fica um pouco trêmula e isso é extremamente importante. Então, se você tem uma idade onde você percebe que você está cansando um pouquinho mais, onde você está ficando com a voz um pouco mais trêmula, mais desgastante, né, desgastada, e se você começa a perceber, por exemplo, olha, eu não tinha dificuldade para engolir água, saliva, começo a dar uma engasgadinha, é importante que a gente passe por um otorrinolaringologista para ver como estão as estruturas. E eu já vi, assim, soube de muitos casos, até de profissionais, assim, do meu meio, que operaram as cordas vocais, né? Sim. O que mais prejudica, se tiver foto você pode colocar, porque se não foi esse o assunto, a Carla, viu, Geisa, já vai me orientando aqui. Mas o que mais prejudica a voz, as cordas vocais de uma pessoa? O uso excessivo da voz, né? Usar a voz de uma maneira inadequada, o fumo e o cigarro, eles são vilões, né, para a prega vocal. Nós temos também o refluxo. Olha lá, as pregas vocais, a laringe, né? Então aqui, eu tenho uma proximidade muito grande com o estômago. E o nosso estômago está preparado para esse ácido que é produzido nele, mas a prega vocal não. Então, muitas vezes, se eu como... O refluxo sobe. Exatamente. Chega em alguns casos, em criança, inclusive a da otite, Claudete. Exatamente. Que impressionante. É importantíssimo. Por causa do ácido? Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão vocal, mas principalmente a bebida, o álcool, o cigarro, fatores alérgicos. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma questão de poeira, não somente poeira, mas às vezes a questão alimentar, a alergia à lactose, derivados de trigo, né? Isso pode causar problemas vocais. Então, quando uma pessoa aparece no seu consultório, você que é fonoaudióloga, com problemas vocais, tem que descobrir. São muitos os problemas que podem estar levando aquilo, né? Quer dizer, as causas são muitas. Por isso que uma anamnese bem feita é importantíssimo. O que é essa anamnese? É colher a história. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas na primeira sessão eu vou contar a minha vida para você. Precisa, porque eu não estou cuidando da laringe, eu estou cuidando do indivíduo como um todo. Como um todo. Né? Fora que a emoção também influencia. Então, a gente tem que saber mais ou menos em que situação que a pessoa se encontra, como ela está emocionalmente, tudo isso é importante. Não sei se eu te contei quando você esteve aqui, mas uma vez eu estava trabalhando num salão, né?
enfim, estava lá no estande trabalhando e tinha uma modelo comigo também lá trabalhando. Eu não estava como modelo, né? Mas tinha modelo. E o cara lá deu uma bronca nela. Ela ficou tão nervosa, ela perdeu completamente a voz. Exatamente. Ela ficou nervosa, ela não saía um som. Pode acontecer? Isso assim, acontece, isso acontece. Nós chamamos na área de afonia de conversão. Então, o que é isso? A afonia é a falta da voz e conversão é causada por uma questão emocional. Pode? Pode ser um estresse, uma notícia que a pessoa receba. Sim. Às E vezes, é temporária? Sim. Nós precisamos, antes de tudo, verificar como estão as estruturas, né, para dizer a respeito disso. Mas a emoção influencia. E assim, você percebe, às vezes, quando a pessoa está emocionada, que a voz embarga, a voz fica trêmula. A pessoa fica gaga. Exatamente, a fala fica comprometida. E da mesma forma, quando a pessoa está muito feliz, a voz também fica diferente. O pitch, que a gente chama, que é essa sensação de frequência, ele fica mais agudo, as pessoas parecem que estão falando mais fininho, né? Pela questão da emoção. Aí também, quando a gente está triste, a voz fica mais grave, a minha velocidade de fala é diferente. Isso, Carla? Que interessante, né? O sistema límbico, que é a questão emocional, influencia muito na questão vocal. Que coisa, né? Somos um todo, né, Claudete? Somos um todo, é verdade. E como as emoções falam alto, né? Sim. Na nossa vida. Essa foto que nós estamos vendo representa o quê? Essa ilustração, na verdade? Olha, aqui nós temos uma ilustração de pregas vocais. Elas estão abertas e aqui elas estão fechadas. Claudete, a gente não sabe, mas a prega vocal, ela tem a função primária de deglutição. Então, nós fomos feitos com a prega vocal quando ela está fechada para que a gente proteja o nosso pulmão. Essa é a função primária da prega vocal. Falar é secundário e cantar, então, é terciário. Aqui eu aproximo as pregas vocais para que ocorra a fala e ali eu preciso respirar. Então, durante a nossa respiração, as pregas vocais estão entreabertas. Quando elas se aproximam, eu tenho a fala. Como aqui eu tenho um fechamento nessa imagem completo, essa voz pode sair clara e eu não tenho nenhuma alteração. Quando eu não tenho um fechamento completo, quando elas ficam entreabertas e eu tenho uma fenda, essa voz pode sair soprosa. E aqueles que falam meio assim, meio, sabe? Isso, aí é relacionado com a fala. Chama isso mesmo? Tem um nome, não tem, né? Na minha área chama-se sigmatismo. Não, mas o nome popular As é pessoas outro. dizem que é língua presa, mas na verdade ela está solta. Existe língua presa? Existe por causa do freio. O freio lingual, ele pode ser encurtado e aí a gente não consegue... Olha, freio na língua é um problema, viu, Carla? Tem gente que não tem mesmo, né? Agora, que freio é esse na língua que falam, fulano tem língua presa? Na realidade... o que eu queria falar é meio fanho, não é isso? Fanho, não é? Fanho. O exemplo que você deu da projeção de língua, nós temos uma distorção do som do s, quando ele sai. Essa é uma questão fonoaudiológica. Mas tem a ver com isso que você falou? Não, isso aí é articulação. Tá. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório falando assim, eu tenho um problema na voz. E na hora que ela começa a descrever para mim, é na fala. Porque dentro da fonoaudiologia, fala e voz são coisas distintas. Embora conjuntas, né? Trabalhamos juntas. Voz é uma coisa, fala é outra. Exatamente. Pode ter a voz boa e a fala complicada. Pode. Agora, o que é calo nas cordas vocais? Quando eu uso inadequadamente a minha voz durante um período muito grande, então eu sou um cantor, eu sou um professor e muitas vezes agora eu tenho dito isso, feirantes, a quantidade de fala que o feirante tem, não de problema, mas assim, a quantidade de fala que eles têm. Não, tem muito, então, mas eles têm mais problemas também? Assim, eles podem ter mais tendência como professor por serem profissionais da voz. O que acontece? Na hora que eu faço a aproximação das duas pregas vocais, quando a pessoa está usando inadequadamente, ela força. É como se eu estivesse usando um sapato apertado. Eu uso um dia, eu sinto na hora que eu tiro o sapato, se eu vou continuar usando esse sapato... É calo, na certeza. É com certeza. Então, o nódulo, que é uma lesão benigna, ele pode ser considerado um calo, né? Ele é comumente reconhecido como calo. Agora, Carla, você que é fonoaudióloga, tem conserto para tudo isso? A fonoaudióloga dá jeito em tudo isso? É demorado? Tem tratamento? Dependendo... Não me responda agora, porque eu vou dar um recadinho. Então, não ouço não ouço sua voz, agora sua fala, que eu já volto aqui pra gente falar sobre isso. E para responder a sua pergunta, já mandou? Bom, tem perguntas para você, aí essa minha você responde junto com elas, claro, pode ser? Claro. Porque aí a gente já fala do tratamento, né, de como pode ser. É a Rosângela Sperbi. Opa! Você quer a voz bonita que eu tenho aqui? Vozes bonitas? Quero. Boa tarde, Santa Receita!
Boa tarde! Viu? Obrigada, gente. Essa aí é minha equipe querida, viu? Eu tenho 59 anos. No ano passado, fiz uma punção na tireoide, no dia 11 de junho. De lá para cá, a minha voz ficou como voz de criança. Já fiz vários exames e não dá nada. Eu faço um esforço enorme para falar. Você acha que isso é normal? O que fazer? Ela é sua conterrânea, olha lá. Só que se é de Alfenas, ela é de Juiz de Fora. É mineira. É mineiro, uai, né? Então, Rosângela, extremamente importante sua pergunta. Toda vez que existe a cirurgia da tireoide, há uma grande chance, assim, hoje está tudo bem menos, está bem reduzido, mas existe uma chance da pessoa ficar sem voz. Então, é comum isso acontecer, mas a fonoaudiologista é esse serviço e nós recuperamos essa voz. Nós precisamos saber muito, porque como a inervação é muito próxima, pode acontecer durante a cirurgia que encoste um pouquinho na inervação e a pessoa fica com uma paresia. Às vezes pode ficar por um tempo, às vezes pode ficar um tempinho maior, sim. Então nós fazemos exercícios para que isso aconteça e recupere a voz. Então eu indicaria você procurar um profissional da otorrinolaringologia e uma fonoaudióloga especialista em voz que vai saber exatamente o que fazer. Nós conseguimos otimizar o seu tempo, né? Então, por isso que tem que ser uma profissional que entenda da voz. E normalmente, quanto tempo leva um tratamento como esse? Claudete, eu já tive pacientes que recuperaram de um dia para o outro. Eu já tive pacientes que ficaram 3 meses, tem pessoas que ficam, às vezes, até 6 meses, mas recupera. Se não for por uma paralisia, se for por uma paresia, nós recuperamos a voz, sim. Que trabalho bonito de vocês, viu? Samara Oliveira, boa tarde, Cláudia. Oi, Samara, lindona você. Tenho uma filha de 3 anos e não fala nada ainda. Somente faz alguns sons como bebê. Inclusive, já fez uma cirurgia para a retirada das amígdalas. Engraçado, né? Hoje em dia, os médicos quase nunca retiram mais as amígdalas, né? É bem difícil a retirada. Há 3 meses ela fez, acho que precisava muito, né? Porque eles não estão mais tirando, não. O que fazer para que a voz dela possa sair? Ela é de Piraquara, Paraná. Beijo para vocês dessa cidade. Um beijo para você, viu, lindona? Sim, Samara, é o que eu acabei de explicar para a Claudete. Existe uma diferença entre voz e fala. Provavelmente a voz dela deve sair, o que não está ocorrendo é o desenvolvimento de fala e linguagem, exatamente. Então, é preciso passar primeiro, eu sempre trabalho em parceria com o otorrino, por quê? Primeiro a gente precisa saber se além da dificuldade, provavelmente que ela tinha de engolir e de respirar, se ela escuta direitinho. Porque às vezes ela não está conseguindo ouvir adequadamente e por isso ela não está verbalizando. Exatamente, Claudete, obrigada. Então, é preciso procurar tanto um profissional da otorrino como uma fonoaudióloga especialista em linguagem, nesse caso. Agora, existe casos assim que, por problema nenhum, a criança começa a falar mais tarde? Sim, ou qual pode. é a idade adequada? Porque às vezes a gente fica muito de olho no filho da vizinha, né? Ih, já tá falando o meu não. Ih, olha lá, já tá andando o meu não. Mas somos únicos, né? Exatamente, isso é extremamente importante. Contudo, por volta de 1 ano de idade, algumas palavras isoladas já precisam estar acontecendo. Então, por volta de 2 anos, hoje as crianças estão muito rápidas. Eu falo que elas não nascem nem com cordão umbilical, elas já estão com Wi-Fi mesmo, porque elas são muito rapidinhas. Então, com 1 ano, elas estão começando as primeiras palavras. Com 2 anos tem a formação de frase e é importante que, por exemplo, com 4 anos a criança já esteja falando todos os sons, todas as coisas. Mas existem casos em que... Atrasa um pouquinho, mas não é o comum. Tá bom. Não é o então, normal, né? investigar. É preciso. Agora, respondendo a minha pergunta, então, Sim. quem pode procurar esse tratamento? Existem fonoaudiólogas só de voz e só de fala? Existe fonoaudiólogas que trabalham com a voz, existem aquelas que trabalham com distúrbios de fala. O que você perguntou, dependendo do problema, a fonoaudióloga com questões vocais, né, especialista em voz, pode resolver, mas tem questões em que nós precisamos da parceria do otorrino para ele fazer uma cirurgia primeiro. Nós trabalhamos com a reabilitação vocal, mas muitas vezes a reabilitação vocal não é suficiente para aquele caso. Então é preciso ser feita uma cirurgia nas pregas vocais. Mas qualquer problema que a pessoa tenha, o certo é procurar a fonoaudióloga primeiro.
Ou fonoaudiólogo ou otorrino. Ou otorrino. Isso. Um indica o outro e Exatamente. às vezes os dois trabalham juntos, Exato, não é? sempre. Sempre. Eu queria agradecer, vou contar. Tonho, descobri quem é a sua fonoaudióloga. Não quero contar nada, não. É verdade. Aí, cuidando da voz, hein, caipira bonita? É isso, Cuida né? direitinho. Por isso que ele... Não, e faz muitos shows, e canta, e usa muito a voz, tem que cuidar mesmo. Você sabe que a minha filha tem... assim, problema de rouquidão e tudo, às vezes dormir um pouco com a boca aberta, isso também prejudica, né? A fala e a voz. E ela melhorou muito com o trabalho de fonoaudióloga com... como é que chama aquele negócio que a gente faz? Inalação. Inalação. Exatamente, porque vai hidratar. Quando nós tomamos a água... Nunca imaginei que inalação fizesse bem. Faz. Fizesse bem pra voz, olha só. E faz, porque a água, ela hidrata o corpo como um todo, não vai direto na prega vocal. Porque senão a gente engasgaria e ia para o pulmão. Então, o vapor de água vai direto na prega vocal. Então, isso é um recurso que auxilia, sim. Olha que bacana, E tá uma vendo? outra coisa importante que você falou, dormir. Extremamente importante pra dormir voz. bem. Dormir bem, E se alimentar quem não está adequadamente. legal, assim, pode fazer inalação, que vai sentir a melhora, né? importante que auxilie. Impressionante como melhora mesmo, fiquei impressionada. Obrigada, Muito eu que obrigada por sua agradeço. presença. Eu vou deixar os contatos aqui da fonoaudióloga a Carla Paoliello, que veio participar aqui do nosso programa. É 12, o telefone, 991218256. 991218256, tá certinho? Certinho. E no Facebook? Isso, Carla Paoliello. Pronto. E você entra em contato com ela. Obrigada, Sim, eu viu, que Carla? Foi um agradeço. prazer te receber aqui em Obrigada. nosso programa.